Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus? Quem trouxe a palavra de Deus, então, levanta ela para cima assim, deixa eu ver quem é que veio armado hoje. Deixa eu ver quem é que trouxe a espada da justiça. Levanta bem alto aí, deixa eu ver. Aleluia, glória a Deus. Ainda tem pessoas que andam com a Bíblia. Glória a Deus. Abra comigo então no livro de Isaías, capítulo 6. Vamos estar meditando hoje no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, a partir do verso 1. O tema da mensagem que eu vou ministrar para vocês hoje, eu denominei ele como 3 lições para servir a Cristo. Aqui rapidamente eu quero trazer para vocês 3 lições dadas por Deus no meu espírito, para que você venha servir a Cristo. Eu creio que nessa igreja tem alguém que almeja servir a Cristo, amém? E para que você venha servir a Cristo de uma forma excelente, é necessário que você nessa noite venha abrir o teu coração. Eu quero pregar para pessoas hoje que são dispostas a deixar o seu conhecimento de lado, deixar o seu orgulho de lado, para receberem algo da parte de Deus hoje. Não da parte do pregador, do homem, não, porque eu não tenho nada para oferecer para vocês. Mas assim como os apóstolos Pedro e João disseram ao paralítico: não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que tenho eu te dou. E hoje eu quero dar para vocês um pouco mais de Jesus Cristo, um pouco mais do céu. E para você que almeja servir, tem 3 lições da parte do Pai para você hoje crescer ainda mais na presença de Jesus. E para você que ainda não almeja servir a Cristo, hoje é uma noite especial para você. É a oportunidade dada por Deus mais uma vez, para que você venha aceitá-lo na sua vida. Eu peço para os irmãos que estão ali atrás, por favor, no banheiro, não fazerem barulho, por favor, em nome de Jesus. Para que você venha nessa noite servir a Cristo de todo o teu coração. A palavra do Senhor nos ensina que aquele que faz algo para o Senhor será recompensado 100 vezes mais. E Ele não faz porque você faz por Ele, porque o nosso Deus não é um Deus de barganha. Você não faz para que Ele faça, porque até mesmo Ele nos amou antes que nós o amássemos, e Ele nos escolheu na cruz antes de nós o escolhermos. Então Ele faz porque Ele é fiel. Olha para o teu irmão do lado e diz assim: Deus é fiel contigo. Agora olha para o outro lado e diz assim: mesmo sem você fazer, Ele já fez. Aleluia, glória a Deus. Então vamos ao texto sagrado, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido,
porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, tirada do altar como uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E você diz amém. Glória a Deus, pode se assentar glorificando o nome de Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Nós bem te dizemos nesta noite, Senhor. Tenha misericórdia da tua igreja, fala conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém? Alguém lembra do tema da mensagem? Para você que esqueceu já, eu vou repetir de novo. 3 lições para servir a Cristo. Aqui eu quero trazer para você 3 lições para que você venha servir a Cristo de uma forma excelente, de uma forma poderosa. Aquele servo que dá orgulho para a liderança e principalmente para Jesus Cristo. Amém? Quando nós lemos esse texto, nós percebemos Isaías no versículo 1º, 2º e 3º, ele declarando a respeito do ministério que Deus entregou, o chamado que Deus chamou ele, para que ele executasse nessa terra. Ele fala, e no dia e no ano que o rei Uzias, eu me encontrava, ali ele começa a contar a respeito do chamado de Deus para a vida dele. E dentro desse chamado ele fala a respeito do ministério que Deus entregou para ele. E aqui eu quero falar para você nessa noite, quem sabe você que ainda não aprendeu a diferença entre chamado e ministério, eu quero ensinar para você o que é chamado e o que é ministério. Amém? Eu creio que aqui nessa noite tem muitas pessoas que ainda repercutem no seu coração e no seu entendimento o que é chamado de Deus. O que é ministério de Deus? E muitas pessoas ainda no dia de hoje, estando dentro da igreja há mais de 10, 20, 15 anos, ou até mesmo 1, 2 anos, ainda não tem respostas para esse tipo de pergunta. Qual é o chamado de Deus para a minha vida? Qual o ministério real que Deus me entregou? O que é ministério na Bíblia? O que é chamado na Bíblia? Se hoje você ainda tem essa dúvida sobre o seu coração, eu peço que você preste atenção no que eu vou pregar aqui nessa noite. Chamado e ministério, apesar dos dois caminharem juntos, tem uma diferença entre esses dois termos. Chamado é aquilo que é englobado no geral. O chamado de Deus, ele engloba uma situação geral. Você quer um exemplo? Eu vou te dar. Quando Deus diz que a minha igreja, Jesus Cristo diz, viva em união, isto é um chamado geral. Deus, ele chama os seus escolhidos a viverem em comunhão. E dentro do chamado, o Senhor entrega o ministério para algumas pessoas. Você quer ver a diferença mais claro ainda? Eu vou trazer para você.
Quando Jesus fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 19, ele chega perante Pedro e os discípulos que estão na beira, e ele diz: segue-me. E Pedro, João e Tiago, filho de Zebedeu, largam as redes e seguem a Jesus Cristo. Isso é o chamado de Deus para Pedro e os discípulos. E o Senhor, chamando Pedro e os discípulos, ele entrega um ministério. Que ministério é esse, pastor? Vocês pescavam peixes, mas agora serão pescadores de homens. Você consegue perceber a diferença entre chamado e ministério? Você quer mais um exemplo? Eu vou te dar. A palavra de Deus também fala no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, quando Saulo, ele é escolhido para um chamado. Deus chama Paulo para uma missão muito difícil. Alguém sabe me dizer que missão é essa? Ser apóstolos dos gentios. Como assim, pastor? Ser apóstolo de gentios. Que termo é esse? Gentios somos nós, que não tínhamos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Deixa eu te dizer algo aqui que quem sabe você não sabia. Jesus não veio para mim e para você, mas aqueles que são do povo dele, a palavra diz, não o receberam. Então Jesus, ele se fez carne, foi à cruz do Calvário, para que eu e você, que não tínhamos o direito de sermos salvos, de sermos chamados filhos, nação eleita de Deus, povo de Deus, através do sacrifício dele naquela cruz, hoje nós somos filhos e recebemos esse direito de sermos chamados nação eleita, sacerdócio real. Hoje você pode olhar para Jesus e dizer: Abba, Pai. E Paulo, quando foi chamado para essa missão, para ser apóstolo dos gentios, ele recebeu vamos lá, igreja. Ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios, e dentro do chamado ele recebeu glória a Deus, ministério. Que ministério é esse, pastor? Abrir igreja, pregar o evangelho, levantar lideranças, expulsar demônios. Esse era o ministério que Paulo recebeu dentro de um chamado. Então aqui eu acho que você conseguiu entender a diferença entre chamado e ministério. Por que Deus parou esse início de culto para explicar para você nessa teologia a respeito de ministério e chamado? Porque tem muita gente ainda que não sabe para que Deus chamou. Tem muita gente sentada aqui hoje que não sabe qual é o ministério que Deus entregou na mão dela, na mão dele. E Jesus não quer que você saia da casa de oração nesse domingo sem saber o sentido de você dizer: eu sirvo a Cristo. Servir a Cristo não é você defender uma bandeira. A bandeira do Evangelho eu defendo. Não é sobre isso. Servir a Cristo não era apenas você estar aqui dentro colocando as tuas mãos em algo. Não. Vai muito além disso, igreja de Jesus, noiva amada.
Você recebeu um chamado de Deus. E dentro desse chamado tem algo muito precioso, que Deus não deu para todos. Deus deu um ministério para algumas pessoas. Por que para algumas pessoas, pastor? Porque nem todos querem viver o ministério que Deus entregou. Tem gente que tá bom, tá sentado aqui dentro, apenas. Tem gente que tá ótimo vir no culto, tá tudo certo, eu ir no culto tá bom para mim. Mas tem outros que são loucos em Cristo. Tem outros que olham para a palavra e dizem: eu não quero só ficar sentado nesse lugar. Eu não quero ser mais um que entra na igreja, compra uma camiseta escrito nasci de novo, vou para minha casa. Eu quero ser aquele que olha para Jesus como Isaías olhou e disse: ei Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero o meu ministério. Tem alguém que quer viver o ministério? Tem alguém que quer viver o chamado de Deus? Então procure nesta noite entender qual é o chamado, para que você venha entender qual é o ministério que foi te entregue dentro desse chamado. E pelo amor de Deus, não misture mais o sentido disso, igreja. Quando você for falar, ou quando você for ensinar alguém, porque nós estamos transmitindo ignorância. Quando nós falamos algo que nós não temos entendimento, nós estamos transmitindo nada mais do que ignorância. E Jesus, ele alertou a igreja quando ele disse: o meu povo padece, sofre por falta de... Aquele que não conhece a palavra de Deus, ele nada mais é que um transmitidor de ignorância. Então, se você não tem o conhecimento, não fale, não ensine. Mas se nessa noite você quer ter o conhecimento de Deus, não tem diabo, não tem demônio, não tem homem que te impeçam de ler, de conhecer a palavra de Deus. Está aberta, é só abrir ela. Tira ela lá no Salmo 91 da frente da tua TV. Tira ela lá do quarto como um amuleto, achando que o diabo não vai entrar porque ela está do teu lado no bidê. Deixa eu te dizer uma coisa: o diabo não tem medo dessas folhas, dessa capa de borracha. O diabo não tem medo do material que foi feito isso daqui. Sabe do que o diabo tem medo? Daqueles que manuseiam bem a palavra da justiça. Se você deixar o teu orgulho de lado hoje, você vai sair daqui com 3 lições poderosas para a tua vida. A igreja ainda me ouve? Aleluia! Então você conseguiu entender a diferença entre isso. Por que eu primeiramente trago a respeito de ministério e chamado? Porque quando falamos sobre servir a Cristo, nós precisamos saber isso na ponta da língua. Se hoje alguém parasse você na rua e perguntasse: qual é o teu chamado? Qual é o teu ministério? Eu sou da escolinha. Deus me chamou para trabalhar no brechó da igreja. Igreja, hoje eu bato nessa tecla, e me desculpa se eu estou forçando a barra, como se diz, mas eu preciso, como pastor dessa obra, ser no mínimo um pingo de responsável, de subir aqui em cima e dizer para você: procure o teu chamado, procure conhecer o teu ministério. Não viva perdido como o profeta que nós estamos estudando aqui nessa noite estava.
Isaías estava perdido. Ele reclamava do povo, reclamava do templo, ele reclamava do sacerdote, ele reclamava dele. Até que no capítulo 6 ele disse: vi o Senhor num alto e sublime trono, e a terra está cheia da sua glória. Porque quando nós entendemos para que fomos chamados, quando entendemos para que o Senhor nos chamou e o ministério que Ele nos entregou, nós começamos a olhar com os olhos de Cristo. E tudo aquilo que era ai de mim se torna, eu vejo a glória. Eu estou vendo a glória de Deus. Eu estou vendo a glória na igreja. Eu estou vendo a glória na minha casa. Eu estou vendo a glória no meu trabalho. Eu estou vendo a glória na minha família. Sabe qual é o problema? Eu vou dizer para você. Eu vou dizer para você que só vê problema, só vê crítica, só fala coisa que está enxergando errada. Sabe qual é o problema? Você precisa ser como Isaías. Você precisa pedir para o Senhor te purificar, te limpar. Você precisa estar diante do trono dele, para que uma tenaz toque em você e te purifique, para que você comece a olhar não com os teus olhos de crítico, não com os teus olhos de sabidão, de que sabe de tudo, que conhece, que não precisa de conhecimento, que não precisa de conselho, que não precisa ouvir a palavra porque eu já ouvi, porque eu estudo. Você precisa ser como Isaías. Quando Isaías disse: eu estava perdido, mas no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Ele viu o serafim cantando: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então disse eu, Isaías: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Mas os meus olhos viram o Rei, os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Você precisa ver o Senhor. Sabe o que falta para você? Ver o Senhor. Porque quando nós vemos Jesus, o pecado do irmão já não chama mais a minha atenção. Quando eu vejo Jesus, eu paro de olhar para os defeitos dos pastores. Quando eu vejo Jesus, eu paro de fazer fofoca. Quando eu vejo Jesus, eu tenho prazer em estar neste lugar. Eu não quero constranger ninguém, mas dentro de você pensa: você tem prazer de estar num culto como esse hoje? Ou será que para você é mais prazeroso quando você conquista um carro? Ou quando você conquista uma casa? O que é mais prazeroso para você? Nós precisamos voltar a ter prazer, como disse o pregador Miqueias, a estar aqui dentro da obra de Deus, a estar com a mão no arado. Nós precisamos voltar, igreja, a ter isso. Mas vamos seguir o baile, que eu não quero segurar muito vocês. Posso continuar pregando? A primeira lição que Isaías nos transmite: intimidade. Qual é o tema? Qual é o tema? Não. Lições para servir. E para servir a... Boa, está no óleo. Para servir a Cristo, primeira lição: intimidade. Nós precisamos ter intimidade. No verso de número 1, 2, 3 e 4, Isaías é levado a um lugar aonde Jesus estava. O texto diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado em um alto sublime trono, e a cauda do seu templo enchia. Isaías, ele foi levado ao lugar aonde Jesus estava. O texto no versículo 2 diz: estavam assentados
estavam serafins por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. O 3 diz: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Se eles clamavam, igreja, é porque ele estava ouvindo. Então quer dizer que Isaías foi levado ao lugar, introduzido ao lugar aonde Deus habitava, aonde Jesus estava, e ele estava vendo, e ele estava ouvindo. Guarde isso, vamos seguir. 4, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Como é que ele sabia que tinha fumaça ali? Porque ele sentiu o cheiro de fumaça. Então quer dizer que o profeta, ele estava vendo, ouvindo e sentindo o cheiro. O que tem a ver isso com intimidade, pastor? Quem conhece Jesus, quem é íntimo de Jesus, vê ele. Posso continuar? Quem é íntimo de Jesus, vê ele, escuta ele e sente o cheiro suave. Deus querido, quem é íntimo de Cristo, conhece o que está escrito em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10, 14 e 15, vamos lá. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Você conhece o teu pastor? Você conhece o bom pastor? Você sabe o cheiro de Jesus? Você já viu Jesus? Você escuta Jesus? Intimidade. Isso fala sobre relacionamento. Isso fala sobre relacionamento. Porque Isaías foi introduzido no ambiente onde ele estava. Ei, igreja, porque não tem como servir a Cristo sem ter intimidade com Ele, sem ter intimidade com o ambiente que Ele habita, sem ter, meu Deus, intimidade com o relacionamento com Deus, porque não podemos manifestar aquilo aonde não estamos. Posso repetir essa frase? Nós não vamos conseguir manifestar para os outros o lugar aonde não conhecemos, aonde não pisamos, aonde não estamos. Você quer um versículo bíblico para isso? Eu vou te dar. João capítulo 14, abre para nós aí, mídia. João capítulo 14. João capítulo 14. João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar lugar para vós. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estejai vós também. Para aí, aqui é para quem gosta de revelação. Jesus acabou de declarar ali: e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu... Tá, mas para aí, ele está falando isso aonde? No céu ou na terra? Jesus está dizendo aonde eu estou, falando do céu, mas ele está porque mesmo ele estando na terra, ele estava conectado com o céu. É só para quem gosta de Bíblia. Vamos lá. Jesus estava na terra, mas ele disse: aonde eu estou. Mas ele estava na terra, porque mesmo estando na terra, ele estava conectado com o ambiente da onde ele veio. Intimidade com Deus é você estar na terra, mas o teu espírito está no céu. É você estar no trabalho, mas a tua mente
Meu Deus está diante do trono. É você estar na terra, mas a tua voz, o teu clamor estão voltadas para o trono de Deus. Aonde eu estou? Jesus nasceu, isso é uma verdade, Jesus nasceu no ventre de Maria, mas Jesus não iniciou, Jesus não aparece na Bíblia como você lê, lá em Mateus capítulo 1, versículo 18, quando ele aparece e nasceu Jesus, no ventre de Maria. Jesus ele não inicia ali, Jesus ele não nasce ali, Jesus ele não aparece ali, Jesus ele já existia antes de Maria. Jesus já estava no céu antes de vir para a terra. Me prova isso, pastor. João capítulo 1. E no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era... Nós estamos falando sobre um Deus que está na terra, mas que estava antes no... É por isso que você olha para uma pessoa na rua e o teu coração se compadece. Porque se você fosse 100% carne, você não se compadeceria de ninguém. Mas sabe por que você olha e diz assim, eu vou ajudar? É porque dentro de você tem uma essência. E deixa eu te dizer uma coisa, essa essência não vem da terra, vem do céu. Vem do céu, porque nós não somos daqui, nós somos do céu. Nós não ficaremos aqui, nós voltaremos para a casa do nosso Pai. É por isso que você tem bondade, é por isso que você ajuda, é por isso que você perdoa, é por isso que você ama aqueles que te traem, aqueles que te perseguem, porque você não é 100% carne. Gênesis capítulo 4 ou 3, não me recordo, e soprou o espírito de vida dentro do bonequinho de barro. O corpo era de barro, mas o que foi colocado dentro dele não era da terra, era do céu. Fala para o teu irmão que está do teu lado assim, ó, tu vive na terra, mas o teu espírito veio do céu. Ah, meu Deus. Intimidade com Cristo. É isso que a igreja precisa. Jesus estando na terra, mas com o Espírito no céu. No livro de Lucas, capítulo 10, 18, ele diz: e vi Satanás cair como um relâmpago. Para aí. Uhul mesmo. Não é só eu que estou sentindo esse fogo aqui em cima. Para aí, ele está na terra, mas ele está vendo Satanás caído. Agora bugou minha mente, pastor. Porque Jesus estava na terra, mas ele era íntimo do ambiente que ele veio. Ele era íntimo do Pai. Ele era íntimo do reino de Deus, porque ele veio de lá. Jesus diz no livro de João: aquele que está em mim, eu estou nele. O Pai está em mim, eu estou no Pai, eu e o Pai somos um, e aquele que está em mim, eu estou nele. João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador, o ramo que está em mim. Nessa noite você está ligado aonde? Na terra ou no céu? Você quer servir a Cristo? Pega essa primeira lição: intimidade. Intimidade, pastor Jefinho, a ponto de estar uma multidão de vozes na tua mente, mas quando aquela voz diz assim, ó, Jefferson, meu Deus, segura Jesus, eu vou entregar no final. Tem algumas coisas que Deus está me mostrando sobre algumas pessoas. Você não,
você vem aqui na frente depois, que Jesus quer falar com você. Sabe aquela multidão de voz na nossa mente? Quem aqui já escutou mais de 10 vozes na mente? Só isso? Meu Deus, acho que é só eu que estou no pecado, só eu que tenho pecado então em mim. Porque nós somos pecadores. Amém? Tem pecadores aqui? Eu achei que eu estava pregando para serafim, para querubim. Glória a Deus, Jesus. Que bom que tem gente pecadora aqui comigo. Vamos para a lição de número 2? Vamos? Vamos? Vamos embora então. Lição de número 2. Preparo. Você que quer servir a Cristo, você precisa ter intimidade e você precisa estar. Diz com voz, igreja. Não sou eu que estou pregando, é o Espírito Santo. Você não diz para Deus, eu quero ouvir a tua voz. Ele está falando. Porque às vezes ele não vai falar o que você quer ouvir, ele vai falar o que você precisa. Você quer servir a Cristo? Jesus te trouxe aqui hoje e está te dizendo: seja meu íntimo, esteja preparado. Vamos lá. Isaías se preparou no verso de número 5, 6 e 7, que diz assim: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, porém um dos serafins voou para mim, trazendo-me na sua mão uma brasa viva, tirada do altar uma tenaz. E com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e foi arrancado de ti o teu pecado. É forte isso. O que isso tem a ver com preparo, igreja? Porque durante o processo de preparo, nós vamos passar por uma fase, por ciclos, e esses ciclos envolvem santificação, envolve limpeza, envolve obediência e envolve estar purificado. Diga para o teu irmão assim, ó: está preparado? Está santificado? Está limpo? Está purificado? Deixa eu te dizer uma coisa forte aqui. Nós vivemos numa geração que quer servir a Cristo, mas foge do preparo. Nós vivemos numa geração que quer servir a Cristo, mas foge dos estudos, foge dos cursos, foge da teologia, foge do conhecimento da palavra, mas quer servir a Cristo, mas não quer preparo. Mas Jesus, ele alerta a igreja primitiva, quando ele diz, no Evangelho de número 16, 15 de Marcos: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Isso é preparo ou é servir? O ide é preparo ou é servir? É servir, amém? Mas Jesus, ele diz algo um pouquinho antes disso em Lucas 24, 49. Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque não tem como servir a Cristo sem estar preparado antes. Jesus não é um Deus, ele não é um líder irresponsável que envia pessoas para fazer coisas sem elas estarem revestidas, preparadas e cheias do Espírito Santo. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui bem rasgada: se tu não está revestido, cheio do Espírito Santo, ainda cambaleia, ainda fica fraco às vezes, ainda fica daquele jeito, não sabe se quer servir, se não quer, está em dúvida sobre algumas coisas. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não te enviou para nada. Não bota a mão em nada. Primeiro te prepara, primeiro busca, primeiro te enche, para que você não vá e envergonhe o nome de Jesus. Porque Jesus não envia ninguém sem revestir antes. Você sabia disso? Jesus não envia ninguém sem revestir antes. Meu Deus do céu, é por isso que nós estamos vendo
Sabia, pastor Jafinho? Nessa geração, líderes despreparados, diáconos, obreiros despreparados, porque querem servir, mas não querem preparo. Ministro de louvores despreparados, porque querem servir, mas não querem preparo. E Jesus não envia ninguém sem preparo. Jesus, ele se preparou 30 anos e serviu. João Batista se preparou 30 anos e depois morreu decapitado. Paulo de Tarso se preparou 14 anos e depois foi decapitado. Porque o tempo do preparo tem que ser maior que o tempo dos... Deus quer preparar a igreja dele nessa noite. Deus quer preparar o corpo de obreiro. Deus quer preparar os líderes. Deus está derramando conhecimento, sabedoria. Se o teu tempo de servir é maior que o teu tempo de busca de conhecimento, está errado. Deus não está nisso. Deus não está nisso. Não está. Sabe quando que nós vamos... Sabe quando que nós pastores aqui vamos nos alegrar de verdade, pastor Jefinho? Eu vou abrir meu coração. Eu posso ver o culto vazio, mas se eu ver o estudo cheio, eu posso ver na ação social 4 pessoas para entregar alimento. 4, só 4, não tem problema. Mas se eu ver 50 no jejum e na oração antes de ir, eu me alegro. Mas é o contrário, não é? Vamos ser sinceros. É o contrário, não é, igreja? O culto é cheio e o estudo é vazio. Para entregar o alimento é cheio, mas para jejuar é vazio. Para cultuar é cheio, mas para limpar a igreja é vazio. Até quando vamos viver assim? Eu sei que tem visitantes aqui. Levanta a mão os visitantes, por favor. Me perdoem. Mas eu já estou vendo que são mulheres de Deus que têm o Espírito Santo. E Deus trouxe uma igreja aqui hoje que vai ser preparada. Uma igreja que vai ser íntima de Cristo. Íntima do ambiente aonde Ele vive. Vamos para a lição de número 3. Vamos? Para nós finalizar. Sabe, igreja, essa palavra falou muito comigo, porque tem coisas que eu ainda sou despreparado em Deus, mas eu tenho a consciência que eu preciso buscar o preparo. Foi muito profetizado sobre a minha vida a respeito de ir às nações pregar a palavra de Deus, e pela misericórdia, toda a região metropolitana de Porto Alegre eu já fui. Porto Alegre, Alvorada. Mas se Deus me chamou para isso, nada mais justo do que eu, no mínimo, ter um pingo de responsabilidade de conhecer a palavra de Deus, de ler um livro que fala a respeito de algum ensinamento bíblico. Eu, como pastor, eu não posso sentar para aconselhar uma pessoa se eu não entendo de drogadição, se eu não entendo de casamento, se eu não entendo de autismo. Como que eu vou sentar para falar com o pastor Jean, para aconselhar o pastor Jean sobre como ser um pai melhor com autistas, se eu não conheço o que é a doença espectro autista? Será que eu posso sentar diante do Jean e falar para ele alguma coisa, igreja?
E por que nós queremos nos metermos em muitos assuntos que nós não temos o conhecimento? Sabe por que a gente diz assim: eu estou cansado, pastora, eu estou sobrecarregado? Sabe por quê? Porque a gente entra em áreas que a gente não conhece. A gente quer falar sobre assuntos que não temos autoridade. E aí a culpa é de Cristo, a culpa é da pastora Denise, é do pastor Jefferson, a culpa é da igreja que não me recebeu bem, a culpa é dos diáconos, eu sou mais santo que os diáconos, eu que devia estar ali. Aí começa a olhar bichinho em tudo, começa a gerar peso, frustração. Só que a culpa não é de Jesus, a culpa não é da igreja, a culpa é nossa, que não é íntimo de Cristo, que não busca preparo, mas quer servir. E nessa noite, Deus ele traz esse culto para você porque Ele te ama. Porque Deus te ama muito. E Ele não quer mais olhar para você e ver você despreparado, sendo atacado pelo diabo de todos os lados e não sabendo como fugir desses ataques. Ou você não tendo conhecimento da palavra do Senhor. Sabe o que a palavra nos pede? O obreiro aprovado, que não se envergonha de nada e que manuseia bem a palavra da justiça. A partir de hoje eu quero te induzir a buscar por um curso. Ah, pastor, mas eu não preciso disso. É tu e Deus. Nós como pastores, nós não podemos te pegar a te forçar a nada, mas nós temos a responsabilidade de te mostrar o caminho. Eu quero te induzir hoje, a você amanhã, a chamar uma faculdade de teologia e dizer assim: ó, quanto que é para me inscrever? Eu quero conhecer a palavra de Deus. Eu quero te induzir hoje a você chegar em casa e você gastar mais tempo com a palavra, se você não tem condição de fazer um curso. Isso aqui é de graça. De graça dão, porque de graça Amém? Para nós finalizar, que a minha pastora já está me olhando lá atrás. Lição de número 3. E por fim, o servir a Cristo. Precisa saber para servir? Não é só fazer, não. Tem algo importante para te dizer nessa noite. No verso de número 8. E depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse Isaías, o homem que estava íntimo de Deus agora, o homem que já não estava mais perdido, mas estava preparado em Deus. Agora esse homem diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou, Jesus. Eu vou, Jesus. Eu sirvo, Jesus. Pode deixar comigo que eu vou servir, Jesus. Envia-me a mim. Quando Deus nos chama para servir, nós precisamos estar prontos para dizer sim para Ele. Você sabia disso? Então Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus fala: quem irá por nós? Só que tem algo muito importante que Deus me revelou ontem e confirmou hoje no meu coração. Traz para mim aqui no telão. Aqui ó, diz assim ó: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Deus está perguntando. E quem há de ir por nós? Quem é que está com Ele? Quem é nós? Jesus está pedindo para que alguém vá servir, mas não é por Ele, é por nós. Tem gente que já pegou o mistério aí. Você entende a importância de você conhecer a palavra? Porque os teus olhos passam por coisas importantes que você passa lendo.
Quem já viu no TikTok aí, quem olha a rede social aí, eu vi por coincidência, o telefone da minha esposa estava em cima da mesa, eu vi passar. Aquele cara tem competição de quem lê mais rápido. E vai passando a folha. Quem é que já viu esses vídeos? Já viu essas pessoas que competem assim? Parece nós, quando lemos a palavra de Deus, trazendo uma... E a gente passa com os olhos correndo. E acabamos ficando despercebidos por coisas importantíssimas. Quando Jesus diz, quando Deus fala, e quem há de ir por nós, no plural, quando você estuda isso na original do grego, a palavra nós ali, a palavra nós ali significa equipe. Quem há de ir pela nossa equipe? Deixa eu te contar um segredinho aqui. Quando você está servindo a Cristo, você não se importa quem é que está do teu lado. Posso, pastor Denise? Posso falar? Quando você está servindo a Cristo, você serve a Cristo pela equipe. Vamos trazer para dentro da igreja, pelo corpo de Cristo. Sabia que eu fui pregar num lugar e o pastor disse assim para mim no final do culto. Eu falei, pastor, o senhor conhece o pastor aqui da igreja de baixo? Eu já ministrei ali. Eu não vou com a cara dele. Não, aquele lá eu não me dou, aquele lá é ladrão, eu não vou com a cara dele. Evangelismo de rua, não, com a igreja dele eu não faço. Entregar alimento com aquele irmão ali, não, aquele ali não me dou, aquele ali, não, se ele não for eu vou, pastor. Pastor, eu vou perguntar para os pastores aqui, eles já devem ter ouvido essa pergunta. Vocês acreditam que tem gente que chega no pastor e diz assim, pastor, é eu ou ele? Sabia, Charles? Eu já ouvi isso, não foi para mim, mas foi para um pastor, eu ouvi. Ô pastor, é eu ou ele? Ou eu boto o meu carro ou eu não boto, porque ele vai estar junto. Essa é a igreja de Jesus. Mas quando nós servimos a Cristo, não importa quem está conosco, não importa o pecado que meu irmão tem, não importa a fragilidade dele, não importa se eu me dou ou se eu não me dou com ele, não importa o que ele fez para mim ou o que ele não fez. Quando eu digo que eu quero servir a Cristo, eu faço por Cristo, eu venho por Cristo, eu boto a mão por Cristo, eu caminho por Cristo, eu invisto por Cristo. Sabe o que você precisa aprender nessa noite? A servir a Cristo, não aos homens. Você está aqui dentro por causa dos pastores? Você veio limpar a igreja? Porque eu já vi gente limpando e assim no pastor, ó. Aí chega a dar até aqui para o pastor ver a mão dele. Pelo amor de Deus. Você quer ser reconhecido pelos homens? Quer que eu te diga a recompensa de quem não é visto pelos homens, mas é visto por Deus? Você quer que eu diga a recompensa? Entra no teu quarto. Eu estou sentindo a autoridade de Jesus aqui. Entra no teu quarto, fecha a porta em secreto, fala comigo que eu te ouvirei, e em público, eu te Quer dar esmola? Dá com a mão direita para que a esquerda... Porque aqueles que fazem isso, os fariseus, já receberam a sua recompensa em terra. Mas vós que fazem no secreto, sereis galardoados no céu ou na terra? No céu.
Tem alguém aqui que quer ser galardoado no céu. Tem alguém aqui que quer juntar tesouros no céu. Deixa eu ver. Tem alguém aqui que não se importa com o que o homem diz, com o que o homem fala, com o que o homem julga, com o que o homem rotela, te rotula, mas se importa com o que Deus está falando de ti. Eu quero te dizer nessa noite, chega em casa e diz assim: ei Deus, estão falando que eu sou caluniador, estão falando que eu sou fofoqueiro, Deus, estão falando que eu estou perseguindo o irmão, mas Jesus, o que tu está falando de mim? Senhor, estão me condenando, estão me rotulando no meu serviço, na minha família, falando para mim, ele está se escondendo atrás da Bíblia. Será que foi só eu que ouvi isso da minha família ou tem mais alguém que ouviu? Ele está se escondendo. Ei Charles, está se escondendo atrás da Bíblia. Ei Anderson, está se escondendo atrás da Bíblia. Ô pastor William, tu andava de chinelo, agora quer falar de Moisés para mim? Mas só tu e Deus sabe. É só tu e Deus que sabe. João estava na ilha de Pátimos, ilha que era para preso, para bandido, para cafajeste, para estuprador, para vagabundo. Mas sabe o que João ouviu na ilha? Sobe aqui. Sobe aqui. Ei, não dá bola para o que o homem está falando. Escuta a voz do teu Deus. Te coloque de pé. Escuta a voz do teu Deus. Harasúria, Haramante Oralarabakef, Repropando Copanduci Comanagasúria, Aragachuri Licante Oralaragaçu, Aramanasúria Laragaragasúria. A fumaça que Isaías viu está aqui hoje. Eu quero ver quem já está sentindo o cheiro dela. Eu quero ver quem já está sentindo o cheiro dessa fumaça. Oh Jesus, meu Deus. Tem alguém aí já sentindo o cheiro dessa fumaça? Tem alguém aí que já está vendo Jesus, que já não está nem vendo mais quem está no altar, já está olhando só para Ele? Pai, é eu e tu agora.